como que o seu produto muda o comportamento do cliente. Porque no final do dia, é mudança de comportamento que os produtos digitais fazem. E aí você pega uma estrutura, 8, 10 anos, muito voltado para RP, e você fala pro cliente assim que agora é um banco. Não é tão simples. E é aí que vem a mágica do como que eu faço isso. Isso atraiu mais os olhares dos investidores? O tempo médio de vida do cliente no RP, quando ele faz uso de serviço financeiro, é muito maior, assim. É quase 3, 4 vezes maior. Caramba. Porque aí a gente trouxe toda a cadeia financeira. O cliente cobra, recebe e paga no mesmo lugar. Mas tá valendo a pena? De longe, o que mais entrega valor no ponteiro, vamos dizer assim, no nosso caso, é o... Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Rafael, um dos fundadores aqui da FinScale. E para você que não conhece ainda o nosso podcast, a FinScale, nós somos uma consultoria para ajudar empresas a construir um braço financeiro, que é basicamente transformar a sua empresa em um banco. Quer dizer que a sua empresa poderia ser um banco? É o que você pode estar se perguntando. Sim, talvez, quer dizer. E para você ver se isso é possível para a sua empresa, a gente tem trazido, né, empresas que já estão fazendo isso, já estão nessa jornada. E hoje a gente trouxe aqui a Conta Azul, que tem uma iniciativa bem legal ali de um banco digital, né, para empresas. Exato. E a gente trouxe aqui o Pablo, né, que é Group Product Manager da Conta Azul, para explicar, né, como que eles pensaram isso, quais estão sendo os desafios e o principal, né, se está tendo resultado, um resultado que pode ser interessante para você também. Então, Pablo, muito obrigado aí pela sua presença, você ter disponibilizado esse tempo para a gente conversar. Para começar, cara, o que é um Group Product Manager? Boa, prazer enorme estar aqui, né, participando desse momento. Eu acho que é um assunto tão relevante assim. O que é um Group Product Manager, tá? Ele é um gestor de um grupo de Product Manager, né, de gerente de produto. Ele vai desde a camada de gestão de pessoas, né, cuidar da carreira dessas pessoas, de como elas estão, mas também numa camada estratégica de onde quer chegar numa visão de médio e longo prazo desse produto, como é que ele projeta esse produto ao longo dos anos e qual o caminho seguir, né, compartilhando ali numa linha entre o estratégico e o operacional, assim, no andamento dos negócios. E aí vai acompanhando esses PMs, né, e fazendo toda essa gestão de pessoas a priori. Mas como que vocês separam, assim? Porque é um grupo... O seu grupo é de quê, exatamente? Boa. Geralmente o grupo Product Manager ele trabalha sobre um contexto específico, né? Hoje eu atuo, Entendi. Por exemplo, como GPM dentro do arcabouço de conta PJ, conta digital da Conta Azul. E aí a gente meio que chama de tribo. Então eu tenho uma tribo ali, chamada transacionalidade, eu sou líder dessa tribo. E lá embaixo, dentro dessa tribo, eu tenho os PMs. E aí cada PM tem a sua composição de squads na estrutura como um todo. E sempre dentro, ou mais próximo possível, do mesmo contexto. Para justamente ter essa performance melhor. Né? E aí essas tribos elas vão formando esse conceito de tribos e squads, assim. Entendi. E tem quantos PMs abaixo de você? Atualmente são 3. 3? Que eles fazem o quê, cada um? Assim? Boa. Eles estão organizados de forma que eu tenho uma estrutura de squad com um PM olhando para a perspectiva de meios de recebimento e meios de pagamento. Eu tenho um outro PM que ele olha para a perspectiva de ativação e engajamento, né, da conta PJ. E eu tenho um outro PM que cuida na linha de crédito, antecipação, né, e o que a gente chama de integridade financeira. Uma camada um pouco mais risco, segurança, né, que é extremamente importante nesse contexto. Tipo QIC? Seria? O QIC está na ativação. Tá. O QIC está na camada de ativação. A integridade financeira está mais uma camada de risco, de fraude, de criar mecanismos e ferramentas para evitar essa dor. Entendi. E aí você tinha falado aqui nos bastidores que tem outro grupo de PMs, né? Que seria mais relacionado a Core Banking. Isso. Dentro da estrutura da Conta Azul, a gente se organizou assim, né, de forma que dentro da unidade de serviços financeiros, a gente tem essa tribo de transacionalidade que ela está muito mais voltada para olhar a experiência, entregar o produto na mão do cliente e olhar para essa perspectiva de interação. E para separar mais a parte regulatória, para não ficar tudo muito complexo, olhar para o negócio e também para a parte regulatória, a gente tem uma outra tribo, que é a tribo que a gente chama de Core Banking IP, que aí ali eu tenho uma outra estrutura com outro GPM, com outras squads. E essas outras squads elas vão muito mais numa linha conceito base, assim, né? Que é muito mais aquela linha do o que eu preciso minimamente ou necessariamente para atender regulatório. Então tem uma estrutura de squad Pix, por exemplo, uma estrutura de squad boleto TED, uma outra de gestão de contas. E aí essa tribo cuida muito mais de
de relatórios junto ao Banco Central, atender essas regulações e tudo mais. E uma outra fica muito mais numa camada de negócio, experiência. Entendi. Mas vamos dar um passo atrás, né? Bora. A gente já começou falando de Conta Azul, mas é importante também quem é o Pablo, né? Então vamos Boa. falar primeiro quem é o Pablo. Cara, eu queria entender como é a sua história, assim, como que você começou nessa jornada, porque produto é uma área nova, né? É, bem recente, bem recente. Bom, e olha que eu sou de Minas, então vamos conter para não falar muito, mas beleza, estou a São Paulo há mais ou menos uns 12 anos, né, e vim de Minas, então desde quando eu vim de São João del Rei, interior de Minas, eu já vim trabalhando como desenvolvedor. Tá? Chegando em São Paulo, eu comecei a conhecer essa estrutura um pouco maior de putz, como é que um negócio é organizado, como é que uma empresa funciona, né, no desenvolvimento de software. E aí eu comecei a migrar então a minha carreira de desenvolvedor, de engenheiro de software para analista de negócios, que chamava na época, né, que é esse processo de entender a necessidade do negócio, converter para uma documentação para engenharia, né, desenvolver o produto. E aí depois, ao longo do caminho, passou a se chamar de PM, né, que até quando eu entrei na Conta Azul, eu entrei como Product Manager, que é essa pessoa que fica nessa linha de como que eu transcrevo a necessidade do negócio, o objetivo do caminho do produto, para uma questões técnicas, né, como que a engenharia vai entender o desenvolvimento daquilo, né. E aí, com o passar do tempo, a priori, né, eu entrei na Conta Azul, não era até então para trabalhar com serviços financeiros, mas 6 meses depois que eu estava na Conta Azul, surgiu a oportunidade de abraçar a ideia de criar a conta digital da Conta Azul. Aí eu embarquei nessa aí nos últimos 3 anos e meio, caminhando aí ao longo de como PM, uma boa parte como PM, e no meio do caminho eu tive a oportunidade ali de transitar para grupo, para GPM. Pegando esse gancho, né? Como que surgiu esse projeto da Conta Azul? Que resultado vocês estavam... Assim, primeiro, por que serviços financeiros. Por que serviços financeiros? Boa. Por que criar um banco digital? Legal. Primeiro parte do princípio, né, que a Conta Azul ela nasceu como um RP, né? Inclusive o primeiro RP no Brasil na nuvem, né? Se chamava antigamente, totalmente online. E aí, quando você olha para uma perspectiva de RP, você tem aquela necessidade de quê? De centralizar os dados. Toda empresa precisa fazer a gestão do seu negócio, e aí a Conta Azul atuando muito numa linha de micro e pequeno empreendedor, a gente sabe que a cultura brasileira para o micro e pequeno empreendedor é planilha, né, anotar num caderno, esse tipo de coisa. E isso abre muita margem de problemas. Isso quando faz, né? Quando faz, exato, né? Quando faz. Uma parte nem faz, né? Uma parte é o contador que ali bate na porta e fala o que precisa fazer. Exato. Então, o RP da Conta Azul, ele entra muito nessa linha de eu preciso trazer isso tudo para o mesmo lugar. Porque quando eu trago isso para o mesmo lugar, eu tenho muito mais capacidade e flexibilidade para fazer o que de fato a empresa precisa, né, nas suas responsabilidades fiscais, contábeis, né? Então, nasceu a ideia do RP assim. E aí, quando você olha, porque eu preciso trazer essas informações para o mesmo lugar, uma delas, e a principal, quando você fala para uma contabilidade, alguma coisa do tipo, é a transação financeira. É o que a empresa está recebendo, conciliar com o que é aquilo de fato e também o que a empresa está pagando, né? Então, tudo começou com a ideia do vamos fazer esse processo online e entramos primeiro na camada da conciliação. Como é que a gente resolve essa dor, né, do micro e pequeno empreendedor a manter o seu dia a dia ali, né, seu fluxo de caixa em dia, contabilizado certinho, conciliado, né, todo dia. Então, a gente entra primeiro na camada da integração bancária, que é como é que eu trago os dados de transações bancárias para dentro. Claro, muito numa linha de importação de arquivo FX, aí muito lá atrás era na época dos crawlers, né, que são aqueles robôs que ficavam simulando interação e entrava na conta do cliente para poder extrair o extrato de lá. Mas isso tem melhorado muito aí com o Open Finance. Tá? Então essa foi a porta de entrada para o serviço financeiro em si. Depois a gente foi evoluindo, porque por mais que eu tenha tudo organizado, o dia a dia do cliente ainda era muito moroso. O dia a dia do empreendedor é muito moroso. A gente sabe, você, por exemplo, melhor do que ninguém deve saber que no começo todo mundo faz tudo. O dono do negócio, ele é o cara que vende, ele é o cara que recebe, ele é o cara que opera, ele é o cara que está na operação, ele está lá no chão de fábrica necessário, então ele permeia tudo isso. Você virar para ele e falar assim, olha, agora você tem que fazer seus pagamentos. Beleza, você vai lá no banco, faz seus pagamentos. Ou você vai no banco, faz as suas cobranças. Agora você tem que trazer para a Conta Azul. Ok, eu trouxe. Mas ainda assim ficava pendente. Ficava pendente do quê? A conciliação, ela não é simplesmente ter o dado. Eu preciso fazer um pouco a mais. Eu preciso ter um comprovante anexado. Eu preciso ter um recibo anexado. Tem uma janela de tempo nesse processo. Porque às vezes eu faço o pagamento hoje, mas o extrato do FX do banco vai estar disponível só amanhã. Aí você pensa, eu tenho um retrabalho. Ou eu tenho um trabalho estendido minimamente para um dia seguinte.
muita chance de acúmulo. Sim. Eu vou deixar para fazer conciliação uma vez por semana? Vai acumular. Vai. E aí você acaba, é aquela máxima do, o que eu paguei mesmo segunda-feira? Nossa, esqueci. Então, aí começa, a gente vai para a segunda camada de evolução da Conta Azul, que é cobrança. Né? Há uns 8 anos, 7 anos atrás, a Conta Azul entra no mundo de emissão de cobrança. Então eu vou dar autonomia para o meu cliente fazer a venda no RP e emitir a cobrança. Ele emite a fatura, boleto, né? E aí depois veio o Pix, link de cartão. Já começo a trazer um alto benefício para o cliente, que é, ele vai fazer a venda no RP, emite a cobrança no RP. Uma vez que eu tenho isso totalmente rastreável, quando aquela fatura ela é compensada, ou seja, o cliente do nosso cliente paga aquele boleto, eu sei de que venda que é. Aquele trabalho que ele precisava fazer no dia seguinte de conciliar e anexar comprovante, acaba. Porque uma vez que eu tenho a garantia de que aquela compensação aconteceu, eu vou lá e dou baixa naquela venda, dou baixa naquela parcela. Perfeito. E vocês faziam isso sendo tipo um white label de um adquirente, seria isso? Parte sim. Quando a gente fala de cobrança, se eu tenho uma cobrança do tipo link de cartão, eu tenho uma parte de um parceiro adquirente fazendo essa emissão. Mas se eu tenho do boleto, eu tenho um parceiro também para fazer a emissão e registro desse boleto. Entendi. Né? Então a ideia é trago parceiros para o meio do caminho, coloco dentro de casa, elimino essa dor operacional. Nossa. Só que aí naquela época, ou até alguns anos atrás, você tinha esse fluxo de auxiliar na cobrança, mas eu não tinha a outra perna, que era a perna do onde que esse dinheiro vai ficar? Ou se esse dinheiro passa pela Conta Azul, eu não posso reter, porque eu não tenho como dar ao cliente a autonomia do que ele faz com esse dinheiro. Então, por muitos anos, né, essa ferramenta de cobranças da Conta Azul, ela veio numa linha que era, o cliente emite a cobrança, compensada, a gente jogava ou transferia esse dinheiro para uma outra instituição dele. Que aí lá nessa outra instituição ele fazia o pagamento, ele fazia as transações necessárias que ele precisava. Com o passar dos anos, e aí veio a evolução regulatória aí do Banco Central, gerando a instituição de pagamento, a gente abre margem para, peraí, agora eu tenho capacidade de abraçar outra perna do fluxo, né, transacional do cliente. Eu já recebo, compenso, garanto que ele não tem que fazer nada depois daquela transação compensada. Agora eu tenho capacidade de fazer o quê? Eu trago o dinheiro do cliente para dentro da Conta Azul e dou autonomia para ele de dar a mesma experiência dele no pagamento. Porque toda empresa, ele tem recebimento, tem pagamento. Né? Então aí a gente entra com a segunda fase, né, do embedded, assim, que é a parte da conta digital. Entendi. Que aí é os 3 anos e meio atrás, né, que a gente está nessa iniciativa. Entendi. Porque quando eu abraço, crio essa estrutura da conta digital, eu acabo tendo capacidade de ter todo o fluxo transacional do cliente no recebimento ao pagamento. E tudo dentro de casa. Aí eu elimino a zero aquela necessidade de eu tenho que conciliar depois, eu tenho que anexar comprovante. Então eu reduzo a zero, né, ou muito a zero, o trabalho operacional do cliente. O que hoje tem dado resultado, assim, então, quando vocês pensaram em tudo isso, né, pelo que você está falando, tem muito essa questão da experiência, né? Perfeito. Então, vocês pensaram muito, acho que o motor de tudo isso foi proporcionar uma melhor experiência para o cliente. É isso exatamente a métrica de sucesso? Tem outras coisas que vocês avaliam o sucesso desse projeto? Na sua maioria, sim, é essa questão da experiência. Porque quando a gente fala de embedded finance, né, que a gente vai fazer essa questão de como é que eu torno o meu produto, ou eu vou até mesmo nascer um produto novo dentro desse ecossistema financeiro, a gente tem que estar muito próximo e muito ciente de qual dor eu quero resolver. Né? E a gente aqui na Conta Azul, a gente pensa muito nessa linha do eu quero ajudar o empreendedor a ter sucesso. Para eu ajudar ele a ter sucesso, eu preciso deixar ele o mais performático, o mais otimizado, o fluxo de caixa mais correto possível, para que ele tenha visibilidade de como está a saúde financeira dele. Então eu parto do princípio que se eu reduzo o trabalho operacional dele, eu aumento a chance de sucesso no que tange pelo menos redução de erro, assertividade dos lançamentos, né, equidade contábil, equidade fiscal. Então a gente parte desse princípio que, uma vez que eu entendo essa dor, eu tenho que minimamente saber exatamente aonde é o melhor ponto para eu entrar com o Embedded Finance, eu entrar com esse serviço financeiro na cadeia do job to be done, né, ou do dia a dia, da tarefa do cliente no dia a dia. Isso tem que ser muito certeiro. Não é só entregar serviço financeiro por entregar.
Né? Porque senão ele só vai ver e fala assim, beleza, agora é um banco, mas no meu dia a dia não me atende, no meu dia a dia não me otimiza em nada, no meu dia a dia não me ajuda em nada, então seria em vão. Né? E aí, dentro dessa cadeia é onde a gente vai cirurgicamente, uma vez que eu sei a dor, eu sei como que é o processo do meu cliente o dia a dia, eu sei exatamente aonde que são os pontos a gente chama de intersecção entre RP banco, banco RP. O que vocês desenvolveram de funcionalidade dentro dessa conta para entregar isso que você está falando? Se a gente for olhar para a conta digital única e exclusivamente, ela é igual a qualquer outra, se a gente for parar para pensar, né? Um pouco da mágica e ao mesmo tempo desafio foi isso, como é que eu trago uma conta digital para dentro de um RP de forma que eu deixo o mais transparente possível que ele está fazendo todo o processo de cobrar os seus clientes, receber dos seus clientes, pagar no mesmo lugar. Então essa é a mágica da questão, que é eu não distorci o RP e de certa forma eu não distorci um serviço financeiro. Eu simplesmente fiz com que o processo dele do RP de uma emissão de venda já conecte com o serviço financeiro de emissão de cobrança. Eu faço com que o fluxo de caixa dele, ou o extrato financeiro dele, que até então era que ele tem que puxar de outros bancos, já nasce dentro do RP, porque eu tive a entrada financeira da cobrança. E, consequentemente, se eu já tenho no RP todo o fluxo do meu contas a pagar, por que eu já não pego esse contas a pagar e pago? Eu simplesmente realizo ou confirmo aquela transação no mesmo lugar. Entendi. Então, ou seja, eu pego exatamente esses pontos chaves e incremento o serviço financeiro nele. Na prática, era tudo tarefa que ele já tinha que fazer no RP. Ele tinha que lançar a venda dele, ele tinha que acompanhar o fluxo de caixa dele, ele já tinha que lançar o contas a pagar. A diferença é que eu estou dando uma expansão do serviço, dizendo, você já realiza aqui. Você não precisa ficar no Alt Tab, você abre o RP e olha, o que eu tenho para pagar? Puxa, eu tenho que pagar X. Aí eu vou dar Alt Tab, vou lá no meu banco e pagar fulano e tal, aí copia chave Pix, cola chave Pix, ou copia código de barra, cola código de barra. Cobrança, por exemplo, né? Era uma dor tremenda. Você quer vender mais, quanto mais você quer vender, porque é receita. Imagina você todo dia você ter que entrar lá no seu banco, ficar criando arquivo de remessa, ou ficar gerando as cobranças uma a uma, ou em lote ali. Depois você tem que distribuir essas cobranças para os seus clientes, né? Ou seja, mandando por e-mail, mandando no WhatsApp dele aquele boleto e tudo mais. Quando eu coloco isso na jornada do RP, no mesmo lugar que ele faz a venda, o RP já garante de gerar cobrança e entrega essa cobrança na mão do cliente dele. Então, no final, eu estou otimizando, exatamente no ponto mais estratégico do dia a dia do cliente. Eu vi até que vocês tem um IA também, né? Tipo, como se fosse como é que fala? Um ajudante ali. É isso. A gente recentemente lançou o AI Captura, né? Que a gente chama. Que é... e aí, de novo, muito naquela linha do escala operacional. Nosso cliente precisa pagar um fornecedor, nosso cliente precisa fazer um contas a receber, ou ele precisa receber alguma coisa, mas ele tem só um documento, ele tem só um recibo. O AI Captura justamente pega aquele recibo, né, e faz a leitura, né, parte de um OCR dele, mas muito além de só um OCR, que é converter aquela imagem em texto, é entender se aquela imagem é uma despesa, se aquela imagem é uma receita, se aquela imagem se dentro daquela imagem eu já tenho um fornecedor relacionado ou um cliente relacionado, e aí eu já acelero o processo de entrada desses lançamentos, num contas a pagar ou num contas a receber, muito de informações que que o cliente pode receber no dia a dia. Né? E aí vem todo aquele gancho do valor operacional. O AI Captura, por exemplo, se ele lê um boleto, né? Você tira uma foto de um boleto que ele recebeu do fornecedor dele, o AI Captura entende que aquilo é um boleto, já relaciona um fornecedor e ele já conduz o nosso cliente em tempo de experiência a agendar o pagamento. Por que eu vou dar margem para o nosso cliente atrasar um pagamento? Se eu já sei a data, já sei o valor, eu já sei, tem todas as informações. Então, em tempo de fluxo, ele já vai criar aquele contas a pagar, já manda para só confirmar o agendamento e o cliente fica tranquilo que naquele dia aquele fornecedor vai ser pago. Caraca, excelente então, né? O cara que usa conta azul só precisa ficar preocupado em vender, Ele precisa cuidar do negócio dele. É simples assim. Eles estão fazendo, né? É isso aí. Muito demais. E teve alguma resistência quando surgiu a ideia, assim, tipo... Porque, né, a gente da FinScale percebe muito isso. As pessoas pensam, né, tem a ideia de ter um braço financeiro, mas normalmente isso foge do core business, né? E aí seria uma coisa nova, inovação. E aí a gente vê muitas pessoas tipo, isso é legal, mas eu não sei fazer, ou
isso é legal, mas eu vou ter que criar toda uma área aqui na empresa, não quero mexer com isso agora. Como isso aconteceu lá na Conta Azul? Como é que vocês contornaram isso ou não? Sempre foi muito bem-vinda essa ideia? Não necessariamente. Porque assim, sempre tem uma questão que é interessante, que é um pouco das dificuldades, né? Essas dificuldades a gente tem primeiro essa dificuldade que você comentou da arquitetura ou da estrutura em si, né? Porque quando você fala, vou desenvolver um RP, beleza, você tem uma estrutura. Quando você está falando agora, eu vou entrar no universo de serviços financeiros, você tem que atender, ou em algum momento você começa a esbarrar numa outra estrutura que você não estava prevendo, né? Então você tem que começar a pensar numa estrutura de risco, você tem que pensar numa estrutura de compliance, você tem que começar a pensar numa estrutura de ouvidoria, e aí vai depender muito do quão profundo você vai. Se você traz toda uma arquitetura de parceiros com estrutura de base, né, estrutura de adquirente, você talvez não entre tanto na parte regulatória, você pode ficar um pouco mais, né, superficial nesse universo. Mas minimamente uma estrutura de risco você precisa, uma estrutura de fraude você precisa, tá? Beleza. Estrutura, você disse, seria pessoas. Pessoas, áreas, times ali, porque esse assunto vai ser relevante, ele vai surgir, né? Não é porque você começa a entregar serviço financeiro que você vai achar que você está ileso de fraude. Não. Ela vai bater na sua porta. Vai. Né? Com certeza. De alguma forma ela vai. E aí você tem que começar a aprender a lidar com isso, né? Para justamente evitar esses riscos. E aí tem uma outra parte que não é só porque você tem um serviço financeiro embedado que os clientes já vão vir. Tem uma quebra que é muito complexa, e é a parte que eu gosto muito de produto, que é, na verdade, entregar produto, entregar software, ele vai muito além de só entregar o produto. Ele tem uma questão que é como que o seu produto muda o comportamento do cliente. Porque no final do dia, é mudança de comportamento que os produtos digitais fazem. Tá? E aí você pega uma estrutura, Conta Azul, por exemplo, que vinha há 10, né, 8, 10 anos, muito voltado para RP, né? E você fala para o cliente assim que agora é um banco. Não é tão simples. Não é. Até porque é difícil explicar. E o pior que eu acho que foi muito caso de vocês. A pessoa já tinha um banco. Já tinha, e total. Como é que traz o cara que já tem um banco? Perfeito. Banco de vocês? E aí é onde você entra nessa questão. Tem a parte do entendimento. Primeiro ele fica assim, como assim é um banco? Né? Segundo, que é a parte do, quando você entra no serviço financeiro, se o cliente ele já está rodando no dia a dia, ele já tem todo o processo financeiro dele. Ele tem toda a questão a pessoa, o funcionário dele que tem acesso ao banco para fazer os pagamentos, para fazer as cobranças e tudo mais. Você tem que quebrar esse processo dele. E quebrar esse processo implica em treinamento dos clientes. Os clientes precisam treinar as equipes deles, entender como isso funciona, para enxergar o valor, para eles mudarem o processo do dia a dia deles. É aí que vem a complexidade. Que eu entregar o produto no final até... Beleza, você consegue resolver sozinho, mas mudar esse comportamento, fazer o seu cliente deixar de pagar no banco que ele paga, cobrar no banco que ele cobra e passar a fazer isso na sua solução, você quebra o dia a dia da equipe dele. Sim. E é aí que vem a mágica do como que eu faço isso, como que eu deixo um produto cada vez mais claro, objetivo de como ele funciona, como é que eu trago essa entrada do serviço financeiro da forma mais fluida e até, se possível, leve, né? Vou dar um exemplo até que eu vivi isso muito na Conta Azul. Tem um evento, né, que é a Conta Azul Com, e aí há 2 anos atrás que a gente foi e fez o lançamento da conta digital. A sensação que eu tinha é que verbalmente era difícil de explicar. E aí a gente tinha um stand lá com uma TV e tudo. O pessoal juntava assim, e aí eu começava a explicar. Aí é muito legal, que a expressão das pessoas era assim, ó. Elas faziam aquela expressão do, hã? Não tô entendendo. Mas na hora que eu colocava no hands-on, porque aí uma das coisas que eu decidi foi, não, tem que fazer na hora. E aí eu abri o RP lá, fazia uma conta, e aí eu pedi a chave Pix de alguém. Qual que é a sua chave Pix? A pessoa falava. De repente, eu fazia o processo, olhava pra ela, chegou aí? Aí ela chegou, aí aquilo explodia na cabeça das pessoas. Então tem coisa que é muito mais fácil você mostrar fazendo do que falando, assim. Porque não é simples. Não é simples você pega uma estrutura e muda para o serviço financeiro do nada. Então, no caso de vocês, você diria que essa foi a principal estratégia ali para fazer essa aquisição de clientes, né? Como você está comentando. Foi mostrar na prática. Vídeos, fazer uso de vídeos, treinar bastante equipes internas, seja de venda, CS, né? Atendimento ali, para que eles dominem também como funciona esse processo. Porque realmente é na prática. Porque o banco por banco todo mundo já conhece, todos têm alguma similaridade, né? Eu recebo, eu pago e tudo mais. Quando você traz ele na camada do RP, qual benefício a mais eu tenho? Que aí ele enxerga que a equipe dele de contas a pagar e de contas a receber vai reduzir horas mês, porque ele não vai precisar ficar
conciliando, anexando comprovante, subindo extrato, subindo FX, aí ele começa a falar, opa, eu tenho valor operacional aqui. Legal. A gente vê muito isso, né? Não adianta você falar, você tem que mostrar. Exato. Né? Não adianta você falar o seu valor, você tem que mostrar o seu valor, que aí as pessoas vêm. Mas isso, né? Eu perguntei assim se vocês tiveram resistência, né, para implementar esse projeto. E aí, beleza. Obviamente venceram, né, essa resistência, porque Sim. tá aí, né? Mas tá valendo a pena, assim? Financeiramente, isso é um projeto que para de pé ou não? Ou vocês custeiam isso de alguma outra forma? Olha, no começo é investimento como qualquer outro negócio, né? Mas pela estratégia da Conta Azul, ela se para muito de pé porque o core da Conta Azul é o RP, né? E sempre vai ser. Então a gente até não é uma fintech, né? A gente é uma techfin, a gente nasceu de tecnologia e entrou no universo financeiro. Então, o nosso serviço financeiro, ele é sempre um plus ao RP, ele é um acoplamento ao RP, tá? Tanto é que uma boa parte, é totalmente normal o cliente, se ele quiser contratar o RP e não usar serviço financeiro, tá tudo bem. Ele faz o processo dele, usa lá toda a camada do RP, e não é obrigado a usar serviço financeiro. Mas nitidamente a gente percebe, quando você tem a adesão do serviço financeiro, a receita média do cliente aumenta. Né? Por quê? Porque minimamente você não vai acoplar serviço financeiro, né, do nada. Você tem algumas questões que você acaba assumindo alguns custos, então você tem que trazer algumas taxas, algumas coisas para você compensar. Mas minimamente isso já começa a valer. E aí, de longe, o que mais entrega valor no ponteiro, vamos dizer assim, no nosso caso, é o LTV. O tempo médio de vida do cliente no RP, quando ele faz uso de serviço financeiro, é muito maior, assim, é quase 3, 4 vezes maior. Caramba. Por quê? Porque ele entende que o valor operacional da solução para ele e o ganho que ele tem no dia a dia é muito grande. Mas, e como que começou? Né? Então, mais na parte técnica mesmo. Agora vamos para uma parte mais operacional do papo, vamos dizer Boa. assim. Como que vocês começaram esse projeto? Como é que era o tamanho da equipe? Vocês começaram, né? Acho que pelo papo já dá para entender, mas que vocês começaram terceirizando, né, a tecnologia, Exato. com parceiros ali plugados. Mas quais eram as funcionalidades, enfim, então queria entender um pouco melhor como começou, até para quem está assistindo, né, entender como poderia começar. Legal. A jornada, né, da Conta Azul, né, na entrada do serviço financeiro, ela é longa, né, e bem faseada, assim. Né, a gente começa então com a ideia da integração bancária, como é que a gente traz esses dados dos outros bancos para dentro do RP, para justamente agilizar o processo do cliente de entender o fluxo de caixa dele. Quando a gente trouxe, a gente começou a perceber assim, legal, tem o dado aqui dentro, estou ajudando o cliente, aí a gente tem motor lá para conciliação, entender qual que é o match, né? A gente chama de match, que é, essa transação financeira aqui tem uma grande chance de ser esse lançamento financeiro aqui no RP, e aí fazer essa conciliação. Só que aí a gente percebe que, mesmo eu trazendo os dados, eu ainda tenho um vasto trabalho operacional, né? No sentido de, não é só trazer o dado, eu tenho que trazer o dado, geralmente ele tem esse delay de um dia depois que eu tenho acesso a esse dado bancário para fazer essa conciliação, eu ainda tenho o trabalho de cadastrar a despesa. Se o empreendedor for muito organizado, ele vai pré-cadastrar o contas a pagar, o contas a receber e tudo mais. Então eu tenho ainda um vasto trabalho operacional, mas já entregou benefício, que é o benefício eu consigo dar um fluxo de caixa, eu consigo dar um DRE para o cliente, né, para esse empreendedor saber como está a saúde financeira dele. Depois disso a gente entra no universo de cobrança, porque na época, uns 8 anos atrás, ainda não tinha o conceito de BaaS, instituição de pagamento ainda estava ali muito no embrionário, mas a gente já tinha bastante players no mercado que trazia a opção de registro de uma cobrança de boleto, de uma emissão de link de pagamento junto com uma adquirente. Né? Então a gente pensou, deixa eu tentar ajudar o nosso cliente a acelerar esse processo dele no recebimento, porque a outra dor que a gente percebeu na época era o empreendedor, ele precisa garantir minimamente o recebimento dele, porque se ele não recebe, o negócio dele não vai para frente. Então como que a gente ajuda o nosso cliente a ter sucesso? Ajudando o nosso cliente a receber. E aí a gente entra primeiro na camada que a gente chama de contas a receber, né? Meio de recebimento. Mas até aí era equipe técnica. Equipe técnica. Somente. Equipe técnica e produto, isso aí. Porque até porque a gente colocou, trouxe parceiros, né, pra gente. Então, quando a gente cola nesses parceiros, a parte regulatória ali fica todo encapsulado do lado deles.
E ainda era muito mais simples, né? Simples no sentido de a gente só cuidou ou se preocupou muito mais com a experiência e o ganho operacional do nosso cliente. E aí a gente ficou muito tempo com essa ferramenta, né, de emissão de cobrança. Até que veio, né, o boom ali do Banco Central, junto com o Pix, junto com a instituição de pagamento e tudo mais. Aí a gente falou, putz, agora é a próxima fase, que é a fase do como é que eu trago agora também o benefício do nosso cliente de fazer pagamentos. Que até então ele recebia, mas essa transação a gente levava essa compensação da cobrança para uma outra instituição. Agora, aí a gente entrou na fase da segunda onda ali da nossa serviço financeiro, foi a conta digital. E aí na conta digital, o que a gente fez? A gente também trouxe parceiros nessa primeira onda, muito para a prova de conceito, isso é extremamente importante. Para entrar no serviço financeiro, se você já quiser entrar de cabeça numa IP, numa instituição financeira, é muito complexo. E hoje a gente já tem uma arquitetura muito grande no mercado, que é eu vou pegar um parceiro que vai me dar toda a estrutura de Bank as a Service, de uma conta digital, sem a dor de cabeça ou as complicações regulatórias. E aí foi onde a gente começou o projeto. Beleza, vamos começar com base. E aí começou com a conta digital, porque aí a gente trouxe toda a cadeia financeira. O cliente cobra, recebe e paga no mesmo lugar. E aí a gente conseguiu amarrar toda essa perna operacional do cliente, que é, se ele faz uma cobrança na conta azul, ele não tem que se preocupar com a conciliação. Quando compensar essa cobrança, a conciliação vai ser automática. Se ele faz um pagamento pela conta azul, pela conta PJ da conta azul, ele não precisa nem se preocupar em cadastrar o pagamento. Durante o fluxo de pagamento, a despesa já vai ser criada, conciliada, comprovante anexado. Então, literalmente, se ele usar a estrutura da conta azul para cobrar, receber e pagar, ele não precisa se preocupar com conciliação. E o contador dele agradece, porque vai chegar tudo organizado, com os comprovantes anexados, tudo pronto ali na camada de contabilidade dele. Então, essa foi a principal, né, a segunda parte dessa entrada de serviço financeiro. E foi mais ou menos quanto tempo, assim? Falando da conta PJ, né? Então, você falou de fazer uma prova de conceito. Então, do momento que surgiu a ideia ou que vocês começaram a discutir internamente mais seriamente fazer isso, até, digamos assim, ter as primeiras transações ali, olha, por quanto tempo? A gente, na nossa experiência, eu posso dizer que a gente foi 1 ano, assim. 1 ano. 1 ano. Desde o momento que a gente falou assim, vamos fazer, né? E aí a gente, inclusive no nosso caso, ainda teve um momento no meio do caminho que a gente trocou de parceiro. Então você ainda tem uns 2 passos para trás que você dá para reestruturar requisições técnicas, questões de integração, para depois continuar. Mas na média foi 1 ano ali até o momento que a gente começou o projeto e já começou a abrir as primeiras contas. E você pode falar por quê? Trocou de parceiro? Foi muito numa questão de escalabilidade, né? Foi muito numa linha do, putz, como é que a gente vai pensar em escalar? Muito pensando um pouco para próximos passos, né? O que a gente já estava projetando, assim, do pós, né? Que foi inclusive na época que a gente falou assim, putz, vamos ser IP? E aí começou o processo de entrada junto ao Banco Central, que também é uma outra etapa interessante na jornada. Então, só para eu entender. Então, vocês passaram aí, né? Fizeram esse teste, digamos assim, de 1 ano. Isso aí. E aí... eu imagino que começou já a escalar muito rápido, né? Depois que vocês lançaram, já escalou muito rápido. Então, aí, digamos assim, logo depois do lançamento, vocês já começaram a pensar em virar instituição de pagamento? Foi até meio que no meio do caminho. Não foi nem depois de 1 ano. Foi meio que quando a gente foi chegando no final de 1 ano, a gente já começou a entender um pouco melhor, putz, eu acho que está fazendo sentido, porque a gente já estava ainda com alguns clientes alfa, beta, já estava percebendo ali a adesão deles. E aí a gente falou, putz, não, faz sentido. E aí depois a gente ainda ficou mais 1 ano, mais ou menos, até sair, né? Fazendo as contas 2, 3, mais ou menos 1 ano, até sair a licença da IP. E aí depois a gente faz todo o processo de migração para nossa IP. Entendi. Então, teve esse primeiro ano, e aí no meio do caminho vocês pensaram em virar instituição, aí ficou mais 1 ano... com um parceiro, mas para sair a licença e depois... Exato. Aí depois a licença... Quase 1 ano, foi um pouco menos de 1 ano, mas bem de operação técnica mesmo, Sim. tá? Porque a licença ali, ela não é simples, ela é demorada, Sim. uma relação bem longa ali com o Banco Central. Mas depois que saiu a licença ali, foi mais ou menos uns 8, 9 meses até a gente fazer a nossa estrutura de core banking para poder fazer toda a operação rodar. E aí a gente trouxe os clientes para... Mas por quê? O que vocês avaliaram e falaram, não, faz sentido virar instituição de pagamento? Chega um momento... Quando você traz parceiros, você tem uma relação assim, ele te ajuda muito a escalar, sim, óbvio, né? No quesito velocidade e tudo, né? Mas chega em algum momento que vai depender muito da estratégia do negócio, que é
Em algum momento você esbarra no teto do parceiro. Em algum momento você esbarra numa questão de, às vezes, velocidade do parceiro, ou às vezes funcionalidade, ou até mesmo negócio, dependendo do custo do parceiro. Chega algum momento que você tem esse trade-off do eu continuo com o parceiro, mas se eu quiser escalar, o parceiro pode ser uma limitação técnica, de alguma forma, Entendi. ou o parceiro pode ser uma limitação de custo, de alguma Entendi. forma, né? Entendi. Ou não, dependendo do cenário, pode se seguir ali como um parceiro na medida que o negócio fizer sentido. Entendi. E não sei se você teve contato com isso, né? Mas como que você você percebeu alguma coisa dos investidores da Conta Azul, de isso atraiu mais os olhares dos investidores quando vocês começaram a implementar serviço financeiro ou não? Sim, sempre brilha. E aí no nosso caso, foi muito mais numa linha de o que estimulou mais foi a alavanca que o serviço financeiro deu nos indicadores do RP, do negócio core da Conta Azul, né, que eu comentei da receita, né, média subindo, do ticket médio subindo, do LTV, né, porque querendo ou não, a Conta Azul é o RP SaaS, né, e os principais indicadores de SaaS é o LTV ali, quanto mais tempo a pessoa usa, melhor é. Então, esse aumento do LTV é lindo, é isso. Então, isso defende, ajuda a sustentar que o serviço financeiro faz diferença no negócio. Legal. E olhando para o futuro, o que você pode falar de que a Conta Azul está olhando nesse sentido de serviço financeiro? O que vocês estão buscando desenvolver? Boa. A gente enxerga que muita coisa ainda vai acontecer, principalmente no arranjo Pix, né? O Banco Central ali, ele tá fazendo algumas reformulações, né? Tá mudando. A gente, a priori, não tem muita coisa diferente no radar, a gente está muito mais numa linha de ir para um Pix recorrente, né, ir para essas evoluções do Pix a priori, tá? Mas não nada muito diferente do que o próprio Arranjo Pix está desenhando para o futuro, tá? Mas no mais, talvez uma linha de sustentar melhor. Assim, eu acho que eu diria que o momento agora da Conta Azul, pelo menos os próximos 2 anos, 3 anos, seria como que eu ainda aumento a minha performance, que a gente ainda tem muito que penetrar dentro da própria base da Conta Azul, né? Porque o nosso serviço financeiro, como eu comentei, a gente entrega o serviço financeiro dentro do RP. Então a gente ainda tem bastante o que crescer dentro da própria Conta Azul, assim. Então acho que a gente não tem muita coisa de nova ou disruptiva nos próximos anos. Entendi. E aí, para finalizar, né, se você pudesse dar um playbook prático, né, de, digamos assim, os 3 principais passos para quem quer fazer isso, né, embarcar serviço financeiro na empresa. O que, né, com a sua experiência, você indicaria assim, cara, faz isso, olha para esses pontos. Boa. Parte do princípio do primeiro que é conhecer o seu cliente, conhecer o seu público, conhecer o seu negócio, tá? Bom. Uma vez que você domina isso e que você entende, que você vai lá, que você senta do lado, que você sabe como é o dia a dia do seu cliente, como que é o dia a dia né, das dores ali do seu cliente, você vai entender exatamente aonde que é esse ponto que eu chamei de intersecção das dores do seu cliente em que o serviço financeiro se encaixa. Quando você enxergar esses pontos, aqui se eu coloco um serviço de cobrança, eu agilizo a vida do cliente. Aqui se eu coloco uma cobrança automática, eu salvo, né, coisas do cliente. Uma vez que você entende isso, você vai para a camada da estrutura. Aí você tem que começar a pensar que o quão profundo você quer entrar em serviço financeiro. Eu quero ficar na camada superficial, quero trazer 100% de parceiros para jogar junto. Legal, isso vai te reduzir muito numa questão de estrutura de time, né, de pessoas, de serviço, de ferramenta, de contratar ferramenta. Mas, lembra, minimamente você vai precisar. Você vai precisar de uma área de risco, você vai precisar de uma área talvez de compliance, você vai precisar de alguma coisa fora do padrão que você tem hoje dentro do seu negócio, né? E o terceiro é muito numa linha do vai aprendendo constantemente. Não acha que esse comportamento que você entendeu, esse ponto que você entendeu, ele é o final. Não, sempre vai ter mais. Porque uma vez que você vai mudando esse comportamento, novos comportamentos vão surgindo. Então constantemente você fica revisitando esse loop. Assim. Pessoal,
Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, né? Se você quiser, a partir desse episódio que você entendeu que pode ser interessante para sua empresa, embarcar serviços financeiros, mas você ainda tem alguma dúvida, ainda quer saber se isso é exatamente para o seu caso, a FinScale está aqui para te ajudar, né? Se você clicar no primeiro link da descrição, você vai conseguir falar com a nossa equipe e a gente vai ter o maior prazer em mostrar para você como que você pode aproveitar isso. Pablo, mais uma vez, cara, muito obrigado e sucesso aí na Conta Azul. Imagina, o prazer é todo meu e estou à disposição para uns próximos papos. Boa.